Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$ 10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$ 10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Boa noite. Mais uma vez agradecer, Sávio, Matheus, Danilo, Pedro, Bruno, Lucas, todos os meus amigos fundadores do Instituto Borborema pela confiança e permitir que eu fizesse essa palestra. Quem já acompanha a parte do trabalho que eu faço no Instituto sabe que é mais a minha praia questões relacionadas à formação literária, estudos clássicos, etc. Porém, de tanto conversar com os rapazes, porque nós não só damos aula, nós sentamos, bebemos e somos gente, eles, de tanto ouvir eu falar acerca dessa questão do fim dos humanos, falaram: você deve palestrar sobre isso, você tem que palestrar sobre isso. Então, estou aqui palestrando sobre isso. Bom, eu poderia ter enchido esse slide com coisas do tipo que já falamos aqui várias vezes. As pessoas estão mais burras, as pessoas não estão amadurecendo, as pessoas estão cada vez mais doentes, os crimes estão cada vez mais bárbaros, já estamos tendo epidemia de sífilis e outras coisas no Brasil novamente, e as famílias estão acabando, existem pessoas brigando na justiça por guarda compartilhada de animais, as pessoas não estão comendo carne pelos motivos mais imbecis que se podem imaginar. Então, existe algo muito errado com os humanos. Porém, nós já enfrentamos várias grandes guerras, vários conflitos sangrentos, crimes, estupros, nada disso é novo debaixo do sol. Então, encher os slides com tudo que houvesse de mais grotesco ou assustador não seria suficiente, porque nada disso é novo. Então, o problema não é que essas coisas estejam acontecendo, elas sempre aconteceram. O problema é o que há por trás dessas coisas. E eu vou partir do pressuposto, como todo mundo sabe pelo título da palestra, que é esse: os humanos estão acabando. Essa palestra é uma nota de rodapé, uma pequenina nota de rodapé, ao Não Tenhais Medo lá do Brasileirinhos. Quem não conhece o canal Brasileirinhos, conheça. Conheça, siga, curta e veja o que esses caras estão fazendo. Pode ser que a estética não lhe seja muito agradável, mas eu tenho certeza que o conteúdo será. Bom, como eu disse, é só uma nota de rodapé. Tudo relativo, o bom, o melhor resumo relativo ao fim dos humanos está ali. São 15 episódios, a série Não Tenhas Medo, cada um tem seus 10 minutos. Pega e maratona em uma tarde que você consegue ver tudo. Tá? Bem, eu não vou falar, como eu disse, de hecatombes, de desastres, de famílias se acabando, nem nada disso. Eu vou na raiz do problema. Essa semana, vocês devem ter visto, eu postei um texto lá no Senso Comum: brega, burro e babaca, conheço jovem de consciência crítica. Tenho certeza que todo mundo aqui, como eu comecei lá no texto dizendo, já ouviu falar na expressão consciência crítica. Algo do tipo: mas e a consciência crítica da pessoa? Mas e o senso crítico do aluno? Mas a criança não vai ter o senso crítico? Bem,
Vamos fazer um resumão, então, sobre essa questão do senso crítico, resumão mesmo, porque tem várias palestras aí no canal da gente sobre isso, né? As novas esquerdas do capitalismo, do Fábio Florence, você tem o curso do Fábio Florence, Introdução Crítica ao Marxismo, que ele vai falar disso tudo. Bom, parece um pouco clichê, a gente, hoje em dia, como as coisas estão, colocar a culpa de tudo no marxismo, né? O marxismo virou o grande demônio, o grande destruidor e avassalador de tudo. De certa forma é, mas não é bem assim. É claro que o homem ele já tem suas vicissitudes e já tem seus problemas. Essa é a nossa condição neste mundo. Temos as nossas boas e nossas más inclinações. Mas o que é que o marxismo faz? Bom, esse cara aqui, Marx, ele, quando foi fazer sua crítica ao capitalismo, ele falou que o que mantém a esfera de opressão, a esfera do status quo, é não só a infraestrutura, no sentido físico de máquinas e homens e empregados e tal. Existe uma superestrutura por trás disso que lhe dá toda a legitimação moral. E aí, a gente pode dizer hoje, sem sombra de dúvida, que essa superestrutura compõe-se daqueles 3 pilares que o Papa Bento XVI colocou como pilares da civilização ocidental: a filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano. Bom, depois de Marx, os marxistas, os neomarxistas da escola de Frankfurt, entre outros, cada um pegou a praxis, ou seja, essa ideia de superestrutura, de um status quo que precisa ser destruído, e desenvolveu de outra forma. Por quê? Porque as promessas que Marx fez sobre o capitalismo não vingaram. Marx dizia que a diferença de classe ela iria se acentuar, que as pessoas mais pobres ficariam mais pobres, as pessoas mais ricas ficariam mais ricas, e aí por isso que seria inevitável a revolução, aí vem todo aquele caminho até o comunismo, etc. e tal. Bom, quando a gente fala em marxismo hoje, é muito comum, sobretudo se uma pessoa está na esquerda, ela vai chegar e vai dizer, quando a gente associa, sei lá, a libertinagem imensa e a poligamia ao marxismo, a pessoa que está na esquerda vai olhar para você e vai dizer, nada a ver, isso não é comunismo, isso não é marxismo. Você está vendo desapropriação dos meios de produção? Não. Então, logo, não tem nada disso, você é louco, você é radical, etc. Todos nós conhecemos muito bem esse tipo de experiência. Acontece que, bem, o demônio é a criatura mais astuta que há, porque o maior truque dele é fazer os outros pensarem que ele não existe. Então, assim, ele consegue agir mais livremente. Então, quando os próprios marxistas não sabem os frutos do marxismo, ou dos desenvolvimentos tardios do marxismo, é óbvio que eles vão chegar e vão falar, não, isso não é marxismo. E não adianta você ensinar para ele que aquilo é marxismo, porque ele não vai aprender. Ele não consegue. Lembre-se, como eu falei no texto, ele é burro. Ele não vai entender. E eu não estou usando figura de linguagem. Ele é burro mesmo. Ele não vai te entender. Tá? Então, o que acontece? Como essas promessas não vingaram, então eles tiveram que conservar a praxis, ou seja, essa noção de destruição de uma superestrutura para conseguir um efeito. O que aconteceu, na verdade, foi que nos países capitalistas as pessoas mais ricas, de fato, ficaram mais ricas. Mas as pessoas mais pobres, elas viraram pobres. E as pessoas pobres viraram classe média. Então, essa mobilidade social e econômica ela é muito maior e muito mais pujante nos países capitalistas. Isso não exclui problemas inerentes aos países capitalistas. Mas é um fato, é um dado. E nos países socialistas, ou onde há concentração de meios na mão do Estado, a coisa não ocorre desse jeito. Na verdade, a gente vê coisas como Holodomor, coisas como Auschwitz, coisas como o que acontece agora na Venezuela. Isso é um fato. Mas o marxista ele sempre vai dizer, não, isso não é marxismo. Para o marxista é assim, só vai ser marxismo no dia que estivermos todos nus numa espécie de Éden. Todos nus já estamos, só não tem um Éden. Não é? Então, o que acontece? Na escola de Frankfurt, ou nas pessoas que desenvolveram tardiamente o marxismo, eles focaram, então, não em destruir essas estruturas econômicas, mas em destruir essas superestruturas.
E entenderam outra coisa. Não há como você destruí-las simplesmente dizendo às pessoas que se elas continuarem nisso, elas vão continuar pobres, etc., porque isso não é mais verdade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar confusão e desconfiança. Simples assim. E existem várias formas disso acontecer. E acontece em todas as áreas do conhecimento. Quem faz medicina ou quem vive da medicina deve associar isso, e se estudar vai achar a associação disso com, por exemplo, o movimento antimanicomial. Quem estuda direito certamente vai achar raízes disso, principalmente com Michel Foucault, nessa ideia de destruir o direito penal. E olha como a coisa é confusa mesmo, porque todos os penalistas que estão associados a essa corrente, eles na verdade falam que isso é o desenvolvimento do verdadeiro direito penal, que vai dar as garantias, etc. e tal. E quando você não vai de acordo com isso, vem aquele discurso, né? Ah, você é bandido bom, bandido morto, você é truculento, não sei o quê. Então vira um jogo linguístico. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. É um jogo linguístico. Graças a Deus, agora nós temos pessoas que estão estudando, indo de encontro a isso daí. Então, hoje a gente já tem um termo para chamar isso, que é bandidolatria. Então, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes. É assim. Como é que você exorciza o demônio? Diz o nome dele. Quando você diz às pessoas, ao vulgo, aos leigos, que o nome disso é bandidolatria, e mostra, não precisa de muita coisa. Bota ele para assistir também lá do Brasileirinhos, aquela série de 3 vídeos, mortos fardados, vai todo mundo morrer, e o primeiro que eu não lembro agora o nome. Nego é mau. Bota aquela pessoa para assistir aquilo ali. É um choque de realidade. Eu já mostrei aquilo para uns 15 pessoas e umas 5 não conseguiram ver tudo. O que é aquilo é realidade? São os frutos de quem estudou Foucault e levou esse negócio a sério. Por exemplo. Toda essa inversão sexual, a perversão dos infantes, essa vampirização sexual com crianças. Horkheimer. Você acha tudo lá. Todos os frutos podres que nós estamos colhendo hoje veio da cabeça dessa gente. É só você fuçar um pouquinho e você encontra. Então, como é que você cria esse caos, essa confusão? Primeiro com esse jogo linguístico. E você trabalha com inversões. Se tem uma coisa que eu penso, pode ser que isso esteja muito errado, mas eu penso assim, não existe vácuo no coração do homem, não existe vazio na nossa imaginação. E acho que eles também entenderam isso. Então, quando uma pessoa vive no Ocidente e tem contato com a religião, com os feitos do cristianismo, com a arte das catedrais, quando tem contato com a música barroca, quando você mora no Brasil e tem contato, por exemplo, com os Lusíadas, você vê como há muitas coisas sublimes na história humana. E esse sentimento de pertença faz com que a gente se orgulhe de estarmos aonde estarmos. Então, qual é o truque? Vamos fazer as pessoas simplesmente não saberem onde estão. Vamos dizer que os portugueses vieram para o Brasil simplesmente por questões econômicas, simplesmente para roubar a terra dos índios. Vamos dizer que um pai e uma mãe, eles não estão ali para inserir o filho no mundo, auxiliar o filho no contato com a realidade, naquilo que ele ainda não tem condição de compreender. Vamos dizer que os pais estão aqui como figuras de opressão que impedem o desenvolvimento livre da criança, que impedem que a criança tenha contato com outras visões de mundo, que impedem que a criança desenvolva o seu senso crítico. É assim que funciona. Então, como é que se faz? Cria um monte de imagens falsas na cabeça das pessoas. Quando você diz tudo isso, primeira coisa que acontece, todos nós carregamos um pouco disso. Desconfiança,
para com nossos antepassados, desconfiança para com os lusitanos. Todos nós temos um pouco disso. Alguns são mais idiotas, como, por exemplo, a Anitta, com aquele vídeo lá, dizendo que se um índio for na casa dela... Enfim. Mas todos nós temos isso. Por quê? Porque são resquícios, são cicatrizes dessas imagens que foram impostas a nós. Mas quando você lê os Lusíadas, quando você vê a verve de Camões e tudo que ele está falando ali, você vê que não era só isso. Eram grandes homens, eram aventureiros que queriam encontrar um novo mundo. E acabaram aqui. Mas isso não pode estar na nossa imaginação, porque nós não podemos ter esse sentimento de pertença. Nós temos que ver o tempo todo alguma falcatrua dos homens para conosco, até que toda a nossa imaginação ela seja esvaziada. Isso é o tal do senso crítico. É o criticismo negativo. É você questionar tudo, duvidar de tudo, colocar defeito em tudo, criar desconfiança para com qualquer coisa que existe dentro da sociedade capitalista. Então, toda a nossa formação do nosso imaginário, ela foi feita dessa forma. E é por isso explica muita coisa. Por que nós não conhecemos a própria história? Por que nós temos uma sociedade com uma imensa desconfiança entre os pares? Por que muitas pessoas têm essa desconfiança, por exemplo, com a religião católica, que foi a religião fundacional do país? Sei lá, o sujeito, no vídeo do Brasileirinho, isso aí é muito claro. Sei lá, o sujeito se empolga mais com algo como banho de pipoca do que ir para missa. Ir para missa é tipo, ué, por quê? Tipo, como se fosse uma coisa bem para trás, assim. Se você vai para missa ou vai para o culto, naturalmente você já é cafona. Naturalmente você já é uma pessoa que, tipo, você não está entendendo, você não está tão para frente assim. E sempre vão pensar que você é uma espécie de bitolado, uma espécie de retardado mental. Por quê? Porque o seu senso crítico é tolhido. E é isso que possibilita coisas, por exemplo, como esse projeto de lei agora para acabar com o que a gente ainda chama de casamento. Com poligamia, incesto, tem tudo lá dentro. Se não fosse gente fazendo esse tipo de trabalho, vamos fazer o criticismo, a dialética negativa da família. Então, esse modelo familiar é opressivo. Então, como é que a gente destrói esse modelo familiar opressivo? Destrói a família. Como? Vamos dizer que tudo é uma manifestação de família. Porque se tudo é uma manifestação de família, nada é família. Vamos dizer que toda beleza, toda consciência estética adquirida pela experiência humana através do Ocidente, ela, na verdade, é um reflexo, um conjunto de reflexos simbólicos da opressão do mais forte pelo mais fraco. E o que a gente faz? A gente diz que tudo é beleza. E a beleza deixa de existir. Isso é a crítica negativa. Podem olhar. Ninguém consegue provar o contrário disso. Isso que as pessoas chamam de consciência crítica é isso. Não é entender melhor as coisas. Em suma, você virar um pé no saco. Tudo você acha ruim, tudo você desconfia e as pessoas acham que isso é inteligência. Certo? Então, são várias confusões que a gente pode falar. Confusão em termos jurídicos, confusão em termos históricos, confusão em termos espirituais. Eu só vou falar de duas. Porque são as duas que eu consigo trabalhar com os meus alunos. E acho que são as mais importantes que as pessoas precisam sanar, em primeiro lugar. Então, a confusão linguística. Bom, pense o seguinte, a linguagem, ela é um dom tão precioso que Deus nos dá, que você tem o poder de criar coisas. Obviamente, do ponto de vista da imaginação. Então, eu posso muito bem um dia pensar e começar a verbalizar uma terra na qual existem criaturas místicas,
existe o bom, existe o mal, existe o belo, existe o feio. E aí houve uma queda e cheguei no tal do Anel do Poder. Foi isso que Tolkien fez. Grosso modo, é óbvio. Então, a linguagem ela é o que possibilita a experiência literária e, portanto, modelos possíveis da experiência humana, modelos de heroísmo, modelos de vileza, etc., de sacrifício. O único ente que tem o poder de, no momento em que nem fala, mas pensa, faz aquilo acontecer, é Deus. Tanto que, no início, era o Verbo. E conforme Deus fala, a coisa acontece. É como se nós pensássemos que, enquanto o Senhor dos Anéis é uma forma verbal que Tolkien deu ao que ele tinha na imaginação dele, isso aqui, a nossa vida, a nossa história, é como se ela estivesse acontecendo enquanto Deus imagina. De fato. A única imaginação verdadeiramente, literalmente criadora é a divina nessa perspectiva. Tá? Só que, para você poder entender o Tolkien, você tem que encarar que a linguagem ela é um conjunto complexo com critérios sólidos e objetivos. Por exemplo, se eu falar aqui para vocês a palavra cachorro, é óbvio que eu não quero que vocês pensem num animal grande, cinza, com a tromba e duas orelhas imensas. Se eu quisesse que vocês pensassem nisso, eu falaria a palavra elefante. Então, sem esse mínimo de segurança, a linguagem ela não faz sentido. Porque se vocês olharem bem, a linguagem é um mecanismo bem complexo. Bem complexo. E geralmente as pessoas que dominam esse mecanismo, elas acabam exercendo no fim do processo um certo domínio de si também. Porque a pessoa sabe expressar melhor seus sentimentos, sabe tratar melhor com as pessoas ao redor, entende melhor o que está estudando. E então, no caso daquele esquema mais banalzão sobre teoria da comunicação, só faz sentido você ler O Senhor dos Anéis se você entender que Tolkien é o emissor, você é o receptor, essa mensagem ela vem através de um código e tudo isso vai lhe trazer um monte de imagens e sensações. Existe o conjunto de referências entre você e Tolkien e o contexto geral. Eu coloco o canal no contexto geral. Então, é um livro, etc., uma situação que você está lendo. Se você não entende determinadas nuances do código, de como Tolkien faz, muita coisa é despercebida. Por exemplo, o idioma dos orcs, se vocês notarem, ele não tem vogais abertas, ele só tem O e U. Por quê? Porque sempre que você fala vogais abertas, você esboça sorrisos. As vogais fechadas, elas trazem uma carranca para a cara. Então a ideia é exatamente essa, de que os orcs eles são a tristeza, a amargura e a ira completos. Eles não podem ter nenhum sinal de nada que seja bom para o homem. Então o cara pensou nisso. E quando ele colocou isso lá, ele colocou pensando que vocês iam pegar através disso aqui. E isso não é uma coisa assim relativa. Não. Se ele quis e se ele colocou, está lá, é objetivo. Ele que escreveu, ele sabe o que ele queria. Tá? No entanto, algumas pessoas chegaram à seguinte conclusão. Todo esse sistema linguístico, ele carrega toda a superestrutura que faz com que as pessoas se aprisionem nas redomas da dominação do status quo. Então, sendo assim, as pessoas que não dominam essa linguagem são as pessoas excluídas da sociedade. E as pessoas que dominam essa linguagem são as pessoas que vão excluir os outros.
Estou entendendo? E aí, a gente tem essa maravilha. No Brasil, o sujeito que transformou isso como regra pedagógica foi Paulo Freire. E todo pedagogo que estuda Paulo Freire, ele acha que você educa a criança para que ela desperte a sua consciência crítica. Todo pedagogo que educa por Paulo Freire, ele quer isso. E não se enganem, consciência crítica é na perspectiva do que eu falei, questionar tudo. Mas não tudo que deve ser questionado. Não tudo que deve ser questionado. Bom, essa imagem aí é o seguinte. Vocês olharem, toda essa ideia de educação do oprimido, ela é um eco dessa dialética negativa, né? Vários artigos sobre o assunto tem no livro Desconstruindo Paulo Freire. Tem ali, se vocês quiserem. E aí, o que Paulo Freire fazia? Bom, ele chegou... esse é um dos casos, né? Ele chegou numa aldeia, ou num povoadozinho de pessoas bem pobres, e ele tinha a seguinte perspectiva. Por que começar do alto? O alto, ele necessariamente ele já dá uma ideia de exclusão. Começar de baixo. Começar do que está à mão. Começar do dia a dia das pessoas. Então, ele nessa aldeia, ele pegou um monte de pedreiros lá, e aí ele foi trabalhar o objeto, fez o círculo de discussão. Esse negócio de círculo de discussão é paulo freireano. Vamos sentar para dar opinião sobre as coisas. Isso é coisa paulo freireana. Mas se o sujeito não tem mecanismos verbais, como ele vai expressar as sensações dele? Aí é que Paulo Freire também fez essa pergunta. E a resposta dele é, exatamente, ele não consegue porque ele está na lógica de dominação e ele está por baixo. Então você traz ele para cima. Como? Você dá os mecanismos linguísticos básicos para que ele consiga expressar esse desejo de revolta. Então o que Paulo Freire fazia? Ele pegava, parece coisa de retardado, mas ele fazia. Ele fazia a galera fazer o círculo, pegavam o tijolo e falava, que objeto é esse? Eu disse que parece coisa de retardado. E aí a galera dizia, o tijolo. Aí ele falava para o pessoal ir no quadro escrever tijolo. Alguns escreviam tijolo com J, outros tijolo com G. Mas ele, às vezes, corrigia. Acho que nos livros deve ter que sempre corrigir. E aí fazia isso. Então, tijolo, taté, titotu, lá, vocês estão vendo. Aí ele já tem mecanismos verbais para escrever a palavra luta. Então, a partir do tijolo, ele começava a conversar com as pessoas para saber, mas por que você trabalha só com o tijolo? Ah, porque eu sou pedreiro, não sei o quê. Você é pedreiro, você constrói casa para os outros, não é construir. Você tem a sua casa própria? Estão entendendo? Você constrói casa para os outros, não é com um tijolo. Você tem a sua casa própria? Então, a linguagem, ela acaba sendo um mecanismo de inoculação dessa consciência crítica. Ele está instituindo que a linguagem serve para o cara fazer o seguinte, trabalhar a dialética negativa na seguinte perspectiva. Por que eu trabalho com o objeto de construção? Construo casa para os outros e eu não tenho. Isto não é trabalho. Isto é opressão. Pronto, consciência crítica, o sujeito está educado. Eu não estou brincando, gente, é isso. É isso. Não é mais nada. Todos os livros que esse sujeito escreveu foi para isso. São só floreios verbais para isso. Eu só li o Pedagogia do Oprimido, um pedaço, porque vou ser bem sincero, é muito ruim. Ele escreve muito mal. Sabe o Leandro Carnal falando? Ele ainda diz uma coisa bem óbvia, né? O Paulo Freire, ele fica enrolando, não chega em nada. Eu penso, nossa, que lindo. O problema disso, gente, é que quando você instrumentaliza a linguagem desse jeito, você faz exatamente aquilo que eu falei que não se deve fazer. Você esvazia a linguagem dos seus critérios sólidos e objetivos.
Tanto é que no desenvolvimento tardio do Paulo Freire vem aquela ideia do tal do preconceito linguístico. O sujeito escreve tijolo com G, ele escreve tigolo. Por que esse tigolo dele é diferente do tijolo? Se é o mesmo objeto, tem o mesmo significado, é o mesmo ente. Então por que o J e não o G? Por que só o J? Opressão. É para dividir quem escreve certo de quem escreve errado, porque quem escreve errado necessariamente é uma pessoa dominada. Ela não é a senhora de si, ela não consegue pensar por ela mesma, porque ela está presa aos mecanismos de classe da classe dominante. E ela só vai se soltar se eu der os instrumentos linguísticos para que ela dê vazão a essa revolta que ela sequer consegue sentir. Olha, eles estão pensando pelos outros. Os pobrezinhos. Só que aí o primeiro problema é esse. Que quando você faz isso, você tira esses critérios objetivos. Com os alunos eu fiz o seguinte experimento. Eu queria que alguém me provasse por que a expressão a Pablo Vittar é uma grande cantora. Por que eles me provassem por que isso estava errado. Aí alguém dizia, não, é porque Pablo é homem, não pode ser A. Eu falei, mas não é uma mulher? A pessoa fica olhando para mim com cara de tacho. Não sabe dizer. Então, se a pessoa para nesse dia, porque ela já teve um certo esvaziamento com relação à concordância nominal. O nome é masculino. Mas isso já é um desenvolvimento desse negócio. A Pablo. Quando eu uso o artigo definido masculino, eu estou utilizando a palavra masculina para uma pessoa que, embora tenha nascido masculina, não é masculina, etc, etc. Gente, não faz sentido. Mas isso atrapalha a nossa cognição. Isso atrapalha a nossa inteligência. E o pior, sabe o que é? É porque, se o princípio era você quebrar a lógica de uma linguagem de dominação que é arbitrária e de classe, alguém consegue me provar por que eu ser obrigado a dizer a Pablo não é arbitrário? E isso não é uma linguagem típica de uma classe intelectual do país? Toda essa linguagem, consciência crítica, não sei o quê, não se engane, é linguagem de classe. Isso não é linguagem corrente. O seu pedreiro não fala assim. O seu porteiro não fala assim. O seu caminhoneiro não fala assim. Na verdade, ele nem quer saber dessa bosta. Isso é linguagem de classe. E é uma linguagem que é feita para aprisionar o seu raciocínio dentro dos ditames da crítica negativa, da crítica radical. O problema disso é que essa linguagem ela não é humana. Uma linguagem humana ela é fluida e complexa e sólida e precisa de critérios para a gente poder entender um Tolkien, por exemplo. Porque imagina, gente, se eu falo só a Pablo, a Pablo, a Pablo, e Felipe só diz o Pablo, 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 eu falo uma língua, ele fala outra. Aí vem a pergunta, por que ele tem que deixar de falar dele e falar a minha? Por quê? Só que é o seguinte, gente, as regras de sintaxe, as regras de gramática, elas não são para... Todo mundo tem um pouquinho essa ideia, né? Que serve para atrapalhar o português. Não é. É para você ter a certeza do que eu estou dizendo. Com a palavra vem. Se eu boto o acento circunflexo, é porque eu estou falando de duas coisas que vêm, ou mais. Sem o acento, é só uma. No texto, às vezes, você pode perguntar, mas o verbo vir está concordando com o quê? Se ele tiver com acento, provavelmente é com mais de um sujeito. É só para você entender isso. Quando aparecer algum problema, então, pelas regras, eu tenho certeza que esse cara está falando isso aqui. É para isso. Se você não tem isso, você não pode ter certeza. Simplesmente não pode. Aí vem o principal problema, que eu vou explicar naquele esqueminha. Bom, como eu disse, eu tenho um emissor, tenho uma mensagem, receptor, código referencial, contexto geral. Tá? O que acontece aqui é o seguinte. Vamos lá. Se eu sou o emissor,
e eu esvazio completamente as regras e os critérios objetivos do código. O código, a função dele é me dar a segurança da mensagem. Eu tenho a certeza de que a mensagem está sendo dita, né? A mensagem é o jogo, o código é as regras. Se a pessoa vem jogar comigo, eu só vou poder entender o jogo se eu também tiver o domínio das regras. Não é verdade? Se eu digo que não existe regra porque essa regra oprime, só tem a mensagem. Se a mensagem não tem código, ela é ruído. Eu tenho certeza que se eu começar a falar aqui com vocês em, sei lá, em inglês, alguém pode me entender. Outros não. Porque se falta um elemento, já não existe mais comunicação direito. Se você não domina o código, você não sabe o que eu estou dizendo. Não é? Se não tem o código e eu não sei o que você está dizendo, logo, não tem mensagem. Não pode ter mensagem. Porque ela não chega. Se não existe a mensagem, o conjunto de referências que o emissor tem, que o receptor às vezes tem, às vezes não tem, não chega. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela pode não entender direito o que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Sei lá, a coisa está muito alta ali para ela tem uma série de preconceitos, porque é um contexto do cristianismo, etc. Aí você vai lá e dá Nárnia para ela. Aí você faz a analogia assim, o Aslan ele morreu na pedra porque ele foi salvar a criatura humana, embora ele não tivesse culpa, tá vendo? Não é legal? É a mesma coisa. Pronto, você quebra isso daí, aquela referência chega, e aí o horizonte de consciência do receptor ele se alarga, ele ganha um novo símbolo. Ele ganhou um novo padrão de julgamento. Ou seja, ele saiu, ele foi conduzido para fora daquele limite que ele estava antes. Isso é educação, não por acaso, que a educação vem de exducere, conduzir para fora, ser conduzido para fora. Agora, se você tira isso, como é que pode haver isso daí? Porque se não tem código, eu não entendo o que a pessoa diz, e aí não tem mensagem, como é que essas referências se intercomunicam? Como é que há o diálogo das consciências do emissor e do receptor? Acabou o referencial. Acabou. Gente, se vocês acharam que eu estou exagerando, é só vocês lembrarem de outubro do ano passado. Quantas vezes você teve a certeza de que alguém estava entendendo o que você estava dizendo? E aí, quando você tira os critérios sólidos e objetivos da linguagem, a pessoa não consegue mais associar seus sentimentos às palavras. Então elas começam a dizer qualquer coisa. Então a linguagem ela perde a sua função apelativa, ela perde a sua função descritiva, ela só tem a função emotiva. Sabe quem só sabe falar na função emotiva da linguagem? Bebê. O bebê chora e geme porque ele não tem mecanismos verbais para expressar o que ele sente. Um bebê faz isso. E aí o sujeito ele fica com a linguagem por reflexo condicionado, como um cachorro. Um cachorro, ele, quando você faz assim para ele, mostra uma coleirinha, vamos passear? Ele abana o rabinho, ele fica feliz, ele quer ir passear. Mas ele não vai fazer reflexões do tipo, meu Deus, mas hoje tá chovendo tanto, não era bom ficar na cama deitadinho? Ele não vai fazer isso. Quando ele escutar determinadas palavras, ele vai ter um reflexo condicionado. Por exemplo, os cachorros eles são adestrados às vezes para ficar quieto, por exemplo. Geralmente é adestrado em outra língua. Então vai ser quedar, acho que é em alemão. Porque se o cachorro estiver andando pela casa tranquilo e, sei lá, o seu filho está enchendo o saco e você fala quieto, o cachorro vai achar que é com ele. Ele não tem esse raciocínio de contexto, de nuances linguísticas e tal. Isso é a linguagem animal. Quando você esvazia tudo, a linguagem ela se torna animal. Então, se eu digo algo, por exemplo, uma pessoa que entra aqui por aquela porta e ela vem desse contexto, ela vem da pedagogia paulo-freiriana e ela olha, por exemplo, para a minha camisa, ela não vai entender o que está aqui, ela só vai ter uma reação, raiva. Se eu disser qualquer bosta do tipo, sei lá,
precisamos aumentar, precisamos discutir o problema, como o problema do incêndio na Amazônia afeta a mulher transíndio negra. Eu não estou dizendo nada, mas a pessoa vai ficar, isso, passear. É a mesma coisa. As pessoas não têm mensagem, não têm código, só tem transmissão de ruídos. Aí esses ruídos, eles provocam emoções. E se vocês olharem, a maioria das pessoas elas estão respondendo às palavras de ordem dessa forma. Porque elas perderam esse senso da linguagem. Acabou. Um dos dons mais belos que foi dado ao humano acabou. É impressionante, eu fui ver as reações ao texto lá do censo, a maioria positiva, graças a Deus. Mas todas as reações negativas comprovam tudo que eu coloquei ali. E ninguém está entendendo isso. Porque elas veem lá, brega, burro e babaca. Aí pensa, aí vê consciência crítica. Aí a pessoa pensa, mas eu tenho consciência crítica. Aí então ela não vai entender o texto, ela já vai se defender ou agredir quem escreveu. A maioria das pessoas que reagiram ao texto, eles reagiram a outro texto, não foi o meu. Elas entenderam outra coisa. Gente, se cada pessoa fala uma língua que é uma expressão sua própria do seu sentimento, não existe comunicação. Existem ruídos em português. E isso acontece. Eu falei isso na palestra do homeschooling. Eu tive um aluno particular que a mãe me procurou porque ele trocava letras, sei lá, o P pelo B, trocava o S pelo Z. E a mãe se preocupou, porque o guri tinha, na época, 8 anos. E aí ela falou com a professora, e a professora falou a ela, não se preocupe, querida, não se preocupe, mãe. Ele vai fazendo a sua expressão própria de linguagem, ele vai se descobrindo. Mas se ele faz isso, depois, quando ele crescer, ele não vai entender nada, porque ele só entende a linguagem dele. Ele não vai entender a linguagem corrente, humana, com critérios sólidos e objetivos. Porque ele trocou esses critérios sólidos e objetivos por critérios sentimentais e primários. E aí, não tem receptor. Toda a comunicação no Brasil é um monólogo muito chato. Você sempre tem a impressão de estar falando sozinho. E, gente, isso afeta muita coisa. Relação de trabalho, relação familiar. Às vezes é até chato quando uma pessoa... É muito comum isso. Uma pessoa pede alguma coisa para você pelo WhatsApp. Você não entendeu nada, às vezes. Não entendeu nada. É chato, às vezes, você perguntar à pessoa o que ela disse, porque parece que você é retardado. Ou que você é mal educado. Estão entendendo? Então, no Brasil... Por isso que as pessoas acabam brigando, porque é arbítrio contra arbítrio. Se não existe um critério sólido e objetivo no código e que guie o que eu estou falando para o que você está entendendo, imagina, gente, se o que eu falo é uma interpretação subjetiva de uma interpretação subjetiva de algo que eu li, aí eu vou comentar esse texto com você. Quando você receber, vai ser uma interpretação subjetiva da minha interpretação subjetiva da minha interpretação subjetiva. Quando você lançar para mim, já vai no 4º grau de interpretação subjetiva. Não existe nada. Por que você tem que fazer esse esvaziamento? Para poder fazer esse adestramento mental das pessoas. Quando as pessoas são bem treinadas linguisticamente, elas não caem nessas arapucas. Uma pessoa bem treinada linguisticamente, ela não fala coisas como feminicídio. Uma pessoa bem treinada linguisticamente, ela não dá boa noite a todos e boa noite a todas. Ela não faz isso. Se ela faz, é porque ela não sabe que na nossa língua não há necessidade de fazê-lo. É porque ela sabe que, quando eu digo que no português, o plural prevalece o masculino. Ou ela sabe e diz, não, mas isso é sinal de machismo linguístico, então eu digo com muita consciência, boa noite a todos e boa noite a todas, ou pior, boa noite a todes. Esse nível de linguagem não é humano. Não é humano. Quando a gente vê um Senhor dos Anéis, quando a gente vê uma Odisseia, quando a gente vê as metamorfoses de Ovídio, a gente entende que esse nível de linguagem não é humano.
Porém, aí você pode pensar, então você tem que fazer o seguinte, você tem que dar uma metamorfose, você tem que dar uma odisseia para o cara, você tem que dar um poema de Camões, você tem que dar um português bem utilizado, que aí ele vai entender que existe um uso maior do português e aí ele vai querer utilizar. Bom, não é o que aconteceu. Quer dizer, não é o que acontece. Tem um caso que eu já falei dele várias vezes. Umas pessoas dizem que aconteceu na Federal da Bahia, outras pessoas dizem que aconteceu em Portugal, outras pessoas dizem que é falso, não aconteceu. Independente disso, ele é interessante, né? Dizem que uma moça foi fazer uma prova para a UFBA e era para fazer uma interpretação daquele famoso soneto de amor de Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, contentamento descontente, tá. E ela resolveu fazer isso em versos. E aí saiu este primor. Ah, Camões, se vivesses hoje em dia, tomavas uns antipiréticos, uns quantos analgésicos e Prozac para a depressão. Compravas um computador, consultavas a internet e descobririas que as dores que sentias, esses calores que te abrasavam, essas mudanças de humor repentinas, esses desatinos sem nexo, não eram feridas de amor, mas somente falta de sexo. Gente, eu fui ver os comentários no site que estava essa notícia e tinha lá uma galera dizendo que era falso, não sei o quê. Mas a quantidade de professores aplaudindo, dizendo, ótimo. Ela foi aprovada com 10, segundo a narração. Só que o que acontece, gente? Foi a primeira vez em 500 anos que alguém questionou que Camões tivesse problemas sexuais. Camões, um guerreiro, um soldado, um grande poeta, inventou o nosso português. Existem, assim, alguns episódios que muitas pessoas podem dizer que são míticos da sua história, mas são típicos. Esses episódios míticos são típicos de pessoas que atingiram a personalidade histórica. O Camões, segundo o que a gente sabe, tinha várias namoradas e arrumava mulheres em todo lugar por onde viajava. E foi uma pessoa que teve a personalidade suficiente para, quando chegar no momento de morrer, não tinha sequer um cobertor para jogar por cima do corpo, porque ele dedicou o resto da sua vida a escrever os Lusíadas. Então, era uma pessoa de perseverança, com objetivo, que já tinha... Pô, o cara foi soldado, gente. Se não me engano, ele ficou cego em batalha, inclusive. Perdeu um olho. Mas o que acontece? E esse Camões, ele tem uma consciência, ele tem uma agudeza na realidade, que quando ele fala do amor que arde, fogo que arde sem se ver, da ferida que dói não se sente, do contentamento descontente, é óbvio que ele está falando, pode ser, do Eros e tal, mas numa perspectiva mais passionata. Ele pode estar falando do amor do Espírito Santo, que arde na nossa alma, que queima sem que nós o vejamos, porém, que produz a sua criação. Ele pode estar falando de várias coisas muito altas. Só que essas coisas muito altas, elas não chegam na cabeça de uma jovenzinha de 17, 18 anos, nesse mundo que a gente vive. Então é aquela coisa, Camões está aqui, a jovenzinha está aqui. Ela não tem mecanismos verbais para entender o seguinte: eu não entendo o que esse cara está dizendo. É sério, gente. As pessoas educadas no socioconstrutivismo, nessa perspectiva de esvaziamento linguístico, elas perdem a capacidade de entender quando não entendem algo. Porque elas acham que o não entendimento é um entendimento subjetivo válido. Então, o que ela faz? Como esse Camões está aqui, ela desce ele para cá. Então, ela faz o seguinte: bom, para esse homem estar falando de amor desse jeito, evidentemente é porque não transa. Porque só fala de amor e ela deve ter encarado um tom de sofrimento aí, só fala de amor como sofrência quem não transa. Lailou. Pronto. Interpretação audaciosa e tal. Eu mandei isso para uma pessoa que deu aula num doutorado numa faculdade de uma universidade federal. Eu pensei, você acha isso certo? A resposta: eu acho de uma grande vivacidade.
Não por acaso que a gente tem isso aqui. Usei no slide de homeschooling e vou mostrar de novo. 7 de cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. 2017, hein? Vamos andar. Percentuais em nível de proficiência em português e matemática. Então aqui, insuficiente, básico, adequado. Vamos olhar só para português. Olhem só para essa partezinha aqui vermelha. Estão vendo? Pronto. Olhem para o vermelho e esse rosinha e o azul. Como o azul vai fazendo assim, ó. Quinto ano, nono ano, terceiro ano. Esses gráficos estão me dizendo uma coisa: quanto mais tempo o sujeito ele passa sendo educado nesse método, mais retardado ele fica. Ele perde o nível de linguagem que é esperado de um ser humano normal. Normal. Eu estou lendo uma mini biografia de Shakespeare. E Shakespeare entrou na escola, ele foi alfabetizado e com 8 anos de idade ele entrou para a Grammar School. Com 8 anos de idade. O que ele fazia nesse Grammar School? O mesmo que vocês, alunos do Instituto, estão fazendo no latim. Com 8 anos de idade. Isso era o normal, gente. Não tem nada de extraordinário. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é. Que não era para estar assim. Então, essa confusão linguística ela é feita desse jeito. Você cria uma desconfiança em como a linguagem sempre foi, e aí você reinventa a roda e fica todo mundo retardado. Todo mundo bem democraticamente burro. Não é maravilhoso? E não duvidem. Isso aqui é o filho do Luciano Huck e é a filha e é o filho do seu porteiro, é o filho dos mototáxis. Não tenho dúvida. É bem democrático isso. E aí chego na segunda forma de confusão. Confusão moral. Bom. Gente, quando eu faço a pergunta por que os humanos estão acabando, é porque vocês a esse ponto podem notar algo. São atributos que tornam o homem uma criatura diferente e admirável que estão acabando. E nós, sem esses atributos, somos o quê? Bem, todo mundo gosta de falar em razão. O grande diferencial, alguém falou aí, quando nós somos o quê? Bichos, mas ainda nós temos esse grande diferencial que é a razão. Pelo menos que todo mundo fala que é o grande diferencial. Bem, alguns animais eles conseguem tomar decisões minimamente racionais. Porque razão dá a ideia de proporção, por isso que a gente chama 3/4 de uma razão também. Alguns animais, eles identificam proporções, seja por instinto, não sei, mas eles identificam. Um urso polar sabe que ele tem que atacar o seu inimigo no pescoço com as suas garras. Um cachorro pequeno entende que um é maior do que o outro, o grandão é maior do que ele. Me parece que seja uma percepção racional. Então isso não é suficiente para diferenciar um homem de um animal. O animal, se vocês olharem bem, por mais que ele possa tomar algumas decisões racionais, essas decisões racionais elas sempre vão estar restritas a uma determinada redoma de comportamentos. Você nunca vai ver um cachorro falando alemão. Ou você nunca vai ver alguém criando em casa um hipopótamo. Pelo menos eu acho que não existe isso ainda. Porque o hipopótamo ele está condicionado a uma redoma de instintos e tal, que não condiz, não é uma potência, não é uma possibilidade do hipopótamo que ele seja criado em casa. Então, o outro elemento diferenciador do ser humano para os animais é a vontade. Nós não temos só instintos, nós temos escolha. Pode ler essa vontade aí como livre-arbítrio, talvez.
nós temos a nossa liberdade. E nós podemos escolher, por exemplo, não agir como cães no cio. Nós podemos escolher não agir, por exemplo, como uma cobra venenosa, prestes a dar o bote em alguém. Nós podemos escolher não ser assim. Mas o que guia nossas escolhas? Porque, geralmente, o homem, se ele é o único guia de si, a vontade dele é sempre voltada para o próprio umbigo. Todas as pessoas hoje em dia que se sentem muito donas de si, eu sou independente, alguma coisa assim, podem ver, toda a vontade delas, toda a liberdade delas é utilizada para o próprio umbigo. E sempre para a satisfação das necessidades mais primárias: sexo, bebida, comida, conforto. E isso, com o passar do tempo e com o passar dos anos, acaba criando uma redoma, vejam só, uma redoma de hábitos repetitivos, na qual a pessoa fica presa e continua repetindo esses hábitos, como quem? Como bicho. Então, só a razão e a vontade não são suficientes. Falta ainda alguma coisa. Algo que guie a vontade para uma coisa que nos torne verdadeiramente bichos distintos, humanos. Essa coisa é a virtude. Louis Lavelle, no livro A Consciência de Si, ele diz que a consciência é uma pequena chama que tremeluz. E que nós tendemos a pensar que de um lado está o homem e de outro está a sua consciência, mas, na verdade, ambos são uma coisa só. O que mantém essa chama viva é a virtude. O que mantém essa chama viva é a virtude. Bom, eu vou continuar esse raciocínio, mas antes vamos ver isso aqui. Isso aí é um trecho lá das Metamorfoses de Ovídio, traduzido por Bocage, da edição da Concreta, que depois dele falar lá de toda a criação do mundo, ele vai falar da criação do homem, de como o homem aparece na jogada. E aí ele vai dizer: com águas pluviais embranecida, barro, dela o filho de Jápeto, Prometeu, afeiçoa, organiza porções e as assemelha aos entes imortais que regem tudo. As criaturas, outras debruçadas, olhando a terra estão. Porém ao homem, o factor conferiu o sublime rosto, erguido, para o céu lhe deu que olhasse. Ou seja, o homem, ele veio do barro, e feito à imagem e semelhança dos entes imortais. E todas as outras criaturas da terra, do mar, do ar, elas têm o corpo curvado, elas só conseguem olhar para a própria terra. Mas o homem tem um diferencial. Ele tem um sublime rosto que, erguido, foi-lhe dado para que ele olhasse para o céu. Então esse é o diferencial do homem para as outras criaturas. Os antigos já sabiam disso. A terra, pois, tão rude e informe dantes, presenteou finalmente assim mudada as humanas incógnitas figuras. Incógnitas por quê? Exatamente porque o homem, ele tem os pés na terra e pode olhar para o céu, é difícil saber do que ele é capaz. É difícil você pensar em tentar medir as potencialidades do homem como você mede as potencialidades, as possibilidades de ação de um jacaré. Não é verdade? Bem, e quem continua esse raciocínio é o Viktor Frankl, que no livro Em Busca de Sentido, ele falando da sua experiência em Auschwitz, ele diz: o mesmo homem que atormenta o seu irmão num campo de concentração e o empurra para uma câmara de gás, esse é o mesmo homem que vai à câmara de gás resiliente e com uma oração aos lábios. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos tanto para a vileza quanto para o sublime, para o heroísmo. Se nós não temos virtude,
Geralmente a nossa vontade ela vai para a vileza. Porque a virtude é isso que alimenta essa chama da consciência. Tira a virtude. Tira esse amor ao próximo, essa identificação de que o outro ser humano também é um ser humano. É isso que você tem. É Auschwitz. Quando você tem a virtude, você tem uma pessoa como Santa Catarina de Sena, que em um momento de sua vida, cuidando de uma pessoa leprosa, ela, naquela época, os meios de cuidar de pessoas doentes com esse tipo de doença, que é horrível, eram bem rústicos e consistiu então em passar panos com água quente nas feridas para aliviar dores, e tinham pomadas medicinais, mas ainda assim rústicas também. E uma vez Santa Catarina, ela tinha uma pessoa que estava tão degradada pela doença que ninguém queria cuidar dela. E Santa Catarina foi. Ela, quando chegou lá e passou o primeiro pano, ela sentiu nojo da pessoa que estava doente, e com nojo teve o ímpeto de se afastar dela para poder torcer o pano na tigela com água. Mas aí imediatamente veio na mente dela: o que difere tanto a condição dessa pessoa da minha? Ambos somos filhos de Cristo, ambos somos irmãos de Cristo e filhos de Deus. Eu não posso sentir nojo dessa pessoa. Por eu sentir nojo dessa pessoa, eu devo sentir nojo de mim mesmo. E ela, para se penitenciar desse ato, ela espremeu a toalha na tigela, depois de ter lavado as feridas, e bebeu. Quando vocês fazem esse esgar de nojo, é porque esse é um nível de amor, é um nível de virtude, é um nível de consciência que a gente não tem. E por a gente não ter, a gente não entende. Mas não é porque nós não temos e nós não entendemos que nós devemos desprezá-lo. Nós devemos, muito pelo contrário, desejar isso. Isso é a potencialidade nossa. Agora, eu falava de virtude, não é? A palavra virtude em latim vem de virtus virtutis, que não quer dizer só como um bom hábito ou uma boa qualidade, como a gente vê por aí geralmente, mas é uma força, um vigor, um mérito, uma honra. E virtus virtutis, o radical virtu, parece, é um termo cognato da palavra viri, que em latim é homem, varão. Então, para os latinos já havia essa aproximação semântica entre esse vigor e essa força que é boa ser próprio do homem. É próprio do homem. Mas a gente só consegue ter essa virtude que guia a nossa vontade para algo superior, algo que não está em nós mesmos, que está no outro, como Santa Catarina. Quando nós temos isso, para nós termos isso é preciso ter humildade, para reconhecer a nossa própria condição. Humildade que vem de humus, em latim, que quer dizer terra. Que no cristianismo a gente pode entender como a humildade está totalmente ligada semanticamente àquela ideia de que do pó viestes e ao pó voltarás. Quando você entende isso sobre si, você começa a baixar sua bola. E você começa a poder enxergar isso no outro. E, portanto, desenvolver amor ao próximo. E, portanto, guiar a sua vontade para algo superior. E humus é um termo cognato de homo,
que é homem em latim. Então veja que a ideia de varão está ligada à ideia de virtude. E a ideia de homem está ligada à ideia de humus. Por isso que nós somos esses, como eu disse, o Viktor Frankl fala, né? Que o mesmo homem que vai à câmara de gás com oração nos lábios é o que cria a câmara de gás e empurra o outro para lá. É o desenvolvimento da experiência dessa ideia que já estava lá em Ovídio. Sublime rosto erguido para o céu. Porque isso é o que nós somos, gente. Pé na terra e olhos no céu. Isto é o que nós somos. Então nós, para sermos humanos de fato, a gente tem que olhar para o céu e buscar. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer Deus. Se você não acredita em Deus, pense como as coisas altas, as coisas boas. As coisas que de fato nos elevam. Mas a gente só consegue saber isso quando a gente entende uma limitação nossa. Nossos pés estão na terra. E esse humus nos contamina. Impede que nós sejamos mais do que queremos ser. E o que fazem na consciência crítica? Se uma mulher, por exemplo, ela busca a modéstia e a castidade, uma pessoa da consciência crítica vai dizer: que desperdício. Você poderia ser tão livre se você fizesse o que você quiser. Você não entende que esses valores eles vêm da dominação masculina para impedir que você explore essas suas potencialidades? O que a consciência crítica faz é o seguinte: eles nos debruçam. Eles querem que a gente olhe para o chão, que a gente tenha os pés e os olhos no chão. Olhar para o céu é balela. Olhar para o céu é coisa de gente, sei lá, atrasada. Coisa de gente cafona. Não é à toa que o Nelson Rodrigues usa aquela imagem. O homem ele tem responsabilidade. Se nós não tivéssemos responsabilidade, nós estaríamos de 4 urrando num bosque. Nós estaríamos debruçados também. Nós seríamos animais se nós não tivéssemos a possibilidade de sermos pessoas virtuosas. Agora, faça um exercício, gente. Pense o seguinte. Isso tudo que eu falei de virtus, humus, da consciência do homem saber o seu lugar no mundo e aí poder buscar algo superior. Isso faz sentido? Isso faz sentido se nós não temos a ideia de que nós temos um corpo e uma alma? Não faz. Que se do pó eu vim e ao pó eu voltarei, se na minha cabeça depois não tem nada, então dane-se. Como diz o Henry Miller, se for para ser uma hiena, eu serei uma hiena. Dane-se. Então, para as pessoas poderem serem animais de fato, tem que castrar esse olhar para o alto, tem que castrar a dimensão metafísica do homem, tem que castrar a alma. Vamos dizer às pessoas que não há alma, só há corpo. E aí vocês vão entender por que as pessoas estão tão loucas, porque, como disse Dostoiévski, se não há Deus, tudo é permitido. E as pessoas estão agindo como se pudessem fazer o que quiserem. E isso não é humano. Minha gente, os humanos estão acabando porque as pessoas estão se esquecendo que são pessoas. Elas não sabem que elas podem mais do que isso que nós somos aqui. O pessoal da consciência crítica fez com que as pessoas esquecessem das suas potencialidades, passassem a encarar uma Santa Catarina de Sena como bobeira, como mitologia cristã. E aí por isso que está todo mundo parecendo bicho. Linguagem de bicho, conduta de bicho, vida de bicho. Então, eu repito a frase brasileirinha. Se vocês olharem bem por aí, já não há mais tantos seres humanos. As pessoas não sabem disso. Se vocês seguirem mesmo o Dr. Ítalo Marcilli, vocês vão ver alguns casos que ele fala. Essa semana uma aluna relatou de um casal que brigava, queria se separar, e eles foram contar geralmente, direitinho como é que dava, como é que começava essa briga deles, e aí o doutor Ítalo falou, talvez você esteja só com fome, chega estressado em casa e tal, e aí briga. Aí o cara, tá bom.
Aí o cara foi lá, jantava, e pararam de brigar. E, doutor Ítalo, estamos ótimos. Então. Gente, as pessoas não sabem mais as dimensões básicas da existência. As pessoas não sabem dar nome aos seus sentimentos, não sabem quando estão com raiva. Por que fizeram isso aqui? Esvaziaram as potencialidades do ser humano. Então, esse bicho que se parece com todo mundo não é um homem. E aí o homem vai e se debruça mesmo. Isso aqui é consciência crítica no mais alto grau, não se enganem. Isso aqui é consciência crítica no mais alto grau. São pessoas destruindo as amarras dos conceitos de outrora. Só isso. E aí eu lembro do Nelson Rodrigues quando ele fala que o comunismo ele teve o mérito de criar o anti-homem, a anti-pessoa. Aqui já não é mais um animal. É pior. Bem, o verdadeiro incêndio que nós temos que apagar, gente, é na nossa consciência. A gente não lembra mais o que é ser um ser humano, então a nossa consciência está em cinzas. É isso que a gente tem que apagar de verdade. E restaurar as coisas. E como fazer essa restauração? Tem um conto do Edgar Allan Poe, A Carta Roubada ou A Carta Furtada, dependendo da tradução que você pegue, que, resumidamente, é um sujeito que vai lá atrás do detetive Dupin para que ele encontre uma carta. E o detetive Dupin e o delegado diz ao detetive que já desmontou a casa inteira do cara que está com a carta, olhou debaixo dos móveis, olhou no piso, olhou na cerâmica da parede e não encontra a tal da carta. Depois o Dupin vai lá e acha a carta. Sabe onde ele acha? No porta-cartas do sujeito. A modernidade é como esse delegado. Quer reinventar a roda, quer fazer o mais difícil antes de fazer o mais básico. E de todas as pessoas que estão trabalhando nesse novo meio cultural que está surgindo, inclusive a gente aqui do Instituto, quem faz a formação da gente para exatamente restabelecer esse nível humano de linguagem e de virtude, percebe uma coisa: a gente não está reinventando a roda. A gente só faz o que todo mundo sempre fez. A gente só tira a carta do porta-carta. E é impressionante a quantidade de pessoas que estão se tocando disso. De que o segredo para uma vida humana, o segredo de uma vida sem medo de viver, sem esse medo de não ser modernão, está exatamente nisso daí. Nas coisas que estão debaixo dos nossos narizes. No contato com a família, na beleza, no estudo, na boa música. Tudo isso está aí à nossa disposição. Se a nossa consciência está em cinzas, a gente pode muito bem erigir um novo templo a partir dessas coisas. Vai aí no YouTube, bota lá os concertos de Brandemburgo, cara. Ao invés de botar a trilha do Safadão. Pô, faz uma coisa mais humana. E se você tiver medo de parecer cafona, de parecer para trás, que as pessoas deixem de ser suas amigas, deixa eu te falar. As pessoas que odeiam as coisas que você ama, elas não têm medo de serem cafonas, elas não têm medo de serem grotescas e ridículas. É só vocês olharem para isso aqui. Gente encenando Nossa Senhora, abortando Nosso Senhor Jesus Cristo na frente de uma igreja católica. Essas pessoas estão com medo, estão com medinho de parecerem ridículos. Igual muita gente questionando, você foi um pouco agressivo no seu texto. Pô, quando eu olho para uma imagem dessa, tem como eu não ser agressivo? É para tratar com carinho quem está fazendo isso aqui? É como diz o capelão lá em Diálogo das Carmelitas: os infelizes que nos perseguem têm mais ódio que astúcia. E a gente tem que procurar, de fato, na experiência humana compartilhada,
colocar as coisas diante da morte, olhar para a beleza e se perguntar: pô, eu vou realmente continuar vivendo desse jeito e pagando pau para essas pessoas com medinho de ser ridículo? É por isso que eu gosto tanto do Não Tenhas Medo, porque o recado é esse. A gente tem que perder esse medo de parecer cafona, de parecer brega, ir atrás das coisas que importam e dizer: isso aqui é humano e o seu não é. Se a pessoa espernear, o problema é dela. Anástasis. O resgate que de Nosso Senhor aos justos que estavam na mansão dos mortos quando ele foi crucificado. Gente, a verdade já venceu. A verdade já estabeleceu seu império. A gente não tem mais o direito de ficar no limbo. Nós temos que deixar mesmo as coisas acontecerem, deixar que a verdade nos contamine e nos arrebate, porque isso é ser humano. E os humanos estão acabando porque cada um quer ter sua versãozinha de verdade. E aí sim, se a gente olhar para trás, nós vamos ver que exatamente quem nós fomos na literatura, na tradição estética, na história, vendo quem nós fomos, nós vamos ter desejo verdadeiro de restaurar aquilo. Agora, com medo não dá. Tem que ir atrás, tem que se esforçar, tem que sanar esses vícios, tem que querer estudar. Não tem jeito. Ou é isso, ou é macaquinhos. Obrigado.